Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Hoje falaremos então por que as grandes cidades adoecem seus moradores, né? Vivemos aí um atual momento onde as populações urbanas estão vivenciando uma série de adoecimentos mentais e a ideia dessa nossa conversa hoje é entender um pouquinho do porquê que isso está acontecendo. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, com dados aí de 2014, dizem que 54% das pessoas do mundo vivem em áreas urbanas, né, nas megacidades. Mais de 10 milhões de habitantes, né, pode haver aí em cada megacidade. São Paulo é a quarta maior megacidade do planeta e em sua região metropolitana concentra-se cerca de 10% da população brasileira, somente na cidade de São Paulo. Isso significa que pode ser 20 milhões de pessoas aproximadamente vivendo na Grande São Paulo. Viver nesses conglomerados de gente pode causar impactos importantes na saúde, principalmente por conta das condições dessas grandes cidades, né? Como o trânsito, a poluição visual, sonora e do ar, que nós ficamos o tempo inteiro expostos, a violência urbana, né? Por conta dessas violências, as pessoas vivenciam medos eminentes de que alguma coisa ruim possa acontecer. Tempo prolongado de exposição a todos esses estímulos, né, anteriores ditos aí, e as altas exigências no trabalho, né, somado aí a uma intensa competitividade. Então a gente sabe, né, que por ter muita gente numa cidade grande, essas pessoas precisam o tempo inteiro, né, se qualificar para ter um diferencial no mercado. E essas pressões, né, elas já vão acontecendo desde quando a pessoa é adolescente, né? Então, essas pressões para o bom desenvolvimento, para que a pessoa tenha, né, ímpeto de estudar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já acontece desde a adolescência, o que pode causar impactos importantes na saúde mental das pessoas. 30% dos moradores de cidades grandes apresentam algum sintoma de saúde mental, né? Então, é bastante gente, 30% de toda a população de grandes cidades. 55% dessa população já foram vítimas de atos violentos. E isso também gera impactos importantes na saúde mental da pessoa. Existe uma contradição importante nessas vivências na cidade grande, né? Que elas estão em um lugar bem desenvolvido, porém, muitos desses locais não têm condições ambientais inadequadas. Então, vivenciar nesses ambientes também com pouca infraestrutura também é um fator que traz prejuízos aí na saúde mental. Os transtornos mais comuns, né, que foram encontrados, né, na população em megacidades, desses são 19,9% transtornos de ansiedade, sendo que 10,2% são as fobias. Dentro dos transtornos de humor, que são considerados aí 11% do total, 9,4% são os transtornos depressivos. Dentre os sintomas físicos, temos lá o que são mais comuns: insônia, cefaleia, gastrite, lombalgia, diabetes, hipertensão, infarto e o AVC. Alterações hormonais e emocionais acontecem quando as pessoas vivem em ambientes hostis ou perigosos. E essas alterações hormonais e emocionais, né, influenciam, né, na vivência da pessoa, que pode começar a apresentar alguns tipos de sintomas, como irritabilidade, intolerância, medo, tristeza, impulsividade, compulsões. E aí a gente fala dos altos índices de obesidade nas grandes populações, né, diante da falta de uma rotina organizada, onde a pessoa tem tempo para lazer, para dormir bem, para se alimentar de uma forma correta, a compulsão entra aí como uma forma de preencher esse vazio. Então, o comer-se de forma compulsiva é muito comum, né? Por isso os índices aí importantes de obesidade. Entra aí também o uso, né, de bebida alcoólica de uma forma excessiva, podendo inclusive gerar, né, o transtorno alcoólico mesmo, né, dependência química de álcool, e entre as outras drogas também. E todas essas sintomatologias podem afetar a capacidade laborativa e as relações interpessoais da pessoa. E aí a gente entende que entra no padrão de transtorno mental quando a pessoa começa a ter prejuízos importantes nos âmbitos da sua vida.
moradores sofrem influência direta e indireta do meio em que vive. Existem, né, nas nossas populações agora, atuais, altas taxas de separação, divórcio e viuvez. Essas questões todas podem gerar solidão, e esse sentir-se sozinho em uma cidade tão grande, né, como São Paulo, por exemplo, né, também é um fator que acaba interferindo na saúde mental das pessoas. Medo da violência, tornando as pessoas reféns de sua própria condição. Então, aquelas pessoas que passam, né, a ter hábitos restritos por conta deste medo, ficam de casa para casa, da casa para o trabalho. Então, isso afeta demais, né, a condição de vida da pessoa, e as pessoas que estão esgotando os recursos psicológicos para lidar com a diversidade. Então, às vezes, elas acabam vivenciando tantas situações, né, difíceis na vida dela, e essas situações, né, vão fazendo uso dos recursos psicológicos de enfrentamento, mas chega um dado momento que tantas situações foram vivenciadas que a pessoa realmente não tem mais recursos para utilizar. E isso faz com que em algum momento aconteça aí o adoecimento mental. As mulheres, os jovens e as pessoas sem relacionamentos estáveis são mais vulneráveis. Pessoas que trabalham muitas horas sem atividades pessoas que trabalham muitas horas em atividades estressantes e sem atividades de lazer também fazem parte aí do grupo de risco mais importante para o desenvolvimento de transtorno mental por conta da diversidade de uma cidade grande. Quais são os fatores de proteção, então, que a pessoa pode ter para tentar se proteger aí, né, de toda essa questão importante das grandes cidades, né? A gente entende hoje, né, que por conta das necessidades financeiras, de trabalho, de oportunidades, seria muito difícil não viver em cidade grande. Então, existe um porquê das cidades hoje terem tanta gente, né, nos grandes centros. As pessoas estão buscando melhores condições de vida. Então, o ideal seria a gente pensar em como viver bem diante de uma cidade como essa e das exigências todas de um local como este, né? Então, na medida do possível, trabalhar em locais próximos. Isso significa que você não vai precisar ficar tanto tempo em trânsito, em condução, se expondo, né, a esse estresse diário, de às vezes demorar de 2 a 3 horas para chegar no local de trabalho. Então, você já chega no seu trabalho cansado, estressado, né? Então, quanto mais perto você conseguir trabalhar, é melhor. Fazer as refeições em horários adequados, então, sem ficar pulando refeição. Hoje não deu para almoçar e vou só jantar. Isso é realmente muito ruim. Né? Então, ter isso como uma regra mesmo, de conseguir fazer as refeições em horários adequados, né, na medida do possível. Praticar atividades físicas. Sabemos hoje que o sedentarismo também está entre as causas que causam maior transtornos mentais, né, porque a pessoa acaba não favorecendo, né, essa questão da saúde física mesmo, né. Ter horas suficientes de sono, uma rede de apoio e suporte. Nisso aqui a gente está incluindo família, né, amigos, poder ter o seu momento de atividade de lazer e hobby. Então, a ideia que eu queria passar para vocês hoje era essa, de como as cidades grandes podem adoecer, mas que também a gente pode se proteger diante das situações que são possíveis aí. Agradeço demais a atenção de vocês, convido para conhecerem o site Eventos, né, da Vida Mental, onde vocês vão encontrar tantas outras assuntos, aulas, palestras com assuntos voltados para a área da saúde. Temos o nosso canal no YouTube e ainda o Facebook e o Instagram. Agradeço a atenção, boa noite.